Então agora a gente vai entrar nessa parte final aqui, ó, extinção, desfazimento, saneamento, classificação, espécies, exteriorização, vinculação e discricionariedade. Relativamente tranquila essa parte. Para mim, na minha experiência de concursos, a maior parte das questões de atos administrativos a gente viu aqui, que a gente já acabou de ver no vídeo passado, né? Principalmente nessa tabelinha aqui, nessa mistura que por vezes o seu examinador poderia fazer. Mas a gente deve continuar, porque está previsto no edital e isso não impede de ser perguntado, portanto, no edital. Então, olha só, extinção do ato administrativo. O que é? É o seu término. Acontece quando o ato deixa de existir. Hipótese 1, vou até colocar, ó. Isso acontece em alguns casos. Primeiro caso, quando o ato atinge sua finalidade. Ou quando o ato perdeu a razão de ser. Então, imagine o seguinte, que você tem uma restrição, um ato administrativo que dá alguma restrição por conta da pandemia. Acabou a pandemia? Não acabou ainda, mas pelo menos agora, no momento em que estamos falando isso. Mas a pandemia não acabou, então este ato continua valendo. Olha, a pandemia acabou. Então quer dizer que a gente agora pode flexibilizar algumas coisas. Então aquele ato, ele deixa de existir. Por quê? Porque ele já atingiu sua finalidade, porque ele foi criado para um momento específico, que era, por exemplo, da pandemia, ou ele já perdeu a razão de ser, porque já se passou o tempo, porque já se encontrou uma outra saída para aquilo. Então, este é o primeiro dos casos, a primeira das hipóteses para você extinguir o ato administrativo, para esse ato deixar de existir. Aí você tem também outras duas formas de você extinguir esse ato, a gente chama de desfazimento. E dentro do desfazimento você tem duas possibilidades, que são possibilidades que a gente já estudou, que são a anulação ou invalidação do ato quando este ato é ilegal. Então eu retiro, eu extingo o ato administrativo porque ele é ilegal, eu faço a anulação deste ato porque ele é ilegal. Ou então eu faço a sua revogação. E revogação, você se lembra que o ato é legal, mas a administração não o quer mais. A administração não o quer mais. Neste caso, a administração pública justificará a revogação do ato por razões de conveniência e oportunidade. Então, isso a gente até já falou em outro vídeo, mas estamos aqui de novo reiterando a mesma coisa, porque isso está no seu edital. Então, como que eu posso extinguir o ato administrativo? Quando que ele deixa de existir? Em primeiro lugar, quando ele atingiu sua finalidade. Beleza. Outra situação, aquilo que a gente chama de desfazimento. Então, desfazimento, ele acontece porque a administração percebe que há um erro, ou a administração percebe que aquele ato não pode mais continuar. Ele estava certo, mas eu não quero mais que ele continue por algum motivo. Então você tem duas hipóteses de desfazimento, questões de concurso por vezes. A anulação é uma hipótese de desfazimento do ato administrativo. É uma afirmação verdadeira. A gente está aqui, ó, dentro do campo desfazimento, desfazimento no sentido de desfazer, né? Às vezes você tem no direito essas expressões mais estranhas assim, né? Então você tem a possibilidade de desfazimento. E dentro do desfazimento você tem duas hipóteses. A anulação, quando o ato é ilegal, e também a revogação. Lembre-se que tanto anulação quanto revogação são a manifestação daquilo que a gente já viu numa aula passada sobre princípios da administração, o princípio da autotutela, o direito de se tutelar, de cuidar de si mesma. Então o desfazimento acontece em razão do princípio que a gente já estudou, da autotutela, pelo qual
a administração pública pode se tutelar, pode cuidar de si. Essa é a ideia, tá? Então você tem duas hipóteses de desfazimento, anulação e revogação. Só que aí a gente tem uma outra observação, que eu acho que é importante que a gente traga. Saneamento. Então veja só, é possível você convalidar o ato. Então olha só, é possível corrigir, consertar, com S do sapateiro mesmo, consertar, arrumar um ato administrativo. Isso é feito por meio da convalidação. Então pensa o seguinte, você tem algum ato administrativo e esse ato administrativo tem um probleminha na formalidade. Então o que a administração pública pode fazer? Em vez de anular aquele ato administrativo, a administração vai lá e corrige só aquela pequena formalidade que não tinha sido obedecida. E o ato continua valendo. Então, eu quero que você entenda uma coisa. A convalidação do ato administrativo significa a correção de algum equívoco feito pela própria administração pública vou até colocar feito pela própria administração pública e tem como objetivo manter o ato, mas agora mantê-lo de forma corrigida. Você consegue entender isso? Então, o que é o saneamento ou convalidação? Saneamento significa você trazer saúde, você dar saúde, né? Então, quando você fala de saneamento, você está dizendo que você está com alguma coisa errada e eu vou corrigir aquilo. Isso é sanear. Se você estudou para o concurso de escrevente, existia lá no processo civil uma fase que era de saneamento do processo. Você vai corrigir algumas coisas, você vai suprir algumas lacunas que podem existir no processo. Aqui é a mesma coisa. Então, saneamento é você pegar um ato que estava errado, que tinha algum vício, e aqui ó, convalidar, vou até colocar, convalidar é suprir ou corrigir vícios do ato administrativo. Isso é importante também. Por quê? Porque você pode encontrar essa expressão na sua prova. Quando a administração vai suprir algum vício ou vai corrigir algum vício, qual é o fenômeno? O fenômeno é o do saneamento do ato administrativo, ou a gente pode chamar de uma forma até mais conhecida pela própria lei, de convalidação do ato administrativo. Então, é corrigir um erro, consertar um vício. Vício significa um desvio, né? Então, quando alguma coisa está errada, a gente diz que ela está para o direito viciada, tá? Então, ela tem algum erro, algum problema, algum defeito. Então, qual é a ideia do saneamento? É você aproveitar os atos que já foram feitos. E aí quero trazer para você uma informação. A convalidação acontece por cumprir o princípio da eficiência. Ou seja, por vezes é mais eficiente corrigir, sanear, convalidar um ato administrativo em vez de fazê-lo novamente, tá? Então é aquela coisa, ó, não vamos perder tempo, vamos já corrigir isso aqui, vamos pegar o que a gente já tem, vamos corrigir o que está errado e vamos tocar isso aqui para frente. Essa é a ideia. Então, saneamento ou convalidação do ato é você pegar alguma coisa que está errada e aí, veja, geralmente, né, a gente fala muito mais de saneamento
e convalidação na anulação, porque o ato é ilegal, porque ele não cumpriu algum requisito que está na lei. Mas veja só, você tem aquele ato que poderia ser anulado pela administração porque ele está descumprindo a lei de algum modo, mas a administração olha para ele e pensa o seguinte: cara, eu vou ter que refazer este ato? Acho melhor não. Eu acho que eu vou convalidá-lo. E aí existe uma declaração da autoridade convalidando aquele ato. Ó, diz o seguinte: olha, apesar de tal coisa ter acontecido, corrigimos o rumo deste ato aqui e agora este ato vai ser considerado como legal, como totalmente correto. Então, só para que você não tenha dúvidas, você pode sim fazer a anulação ou revogação. A anulação quando o ato é ilegal. Quando você vai revogar, você está invocando um ato que é legal, mas você invoca razões de conveniência e oportunidade para que aquilo deixe de existir. Eu não quero mais aquilo por algum motivo. Mas você pode também, se você tiver um ato ilegal, um ato que poderia ser anulado, a administração pode sanear, pode convalidar este ato administrativo. Tá? Então essa é uma questão importante. E só para a gente finalizar aqui, meus amigos, a gente tem a classificação. Se você olhar lá no edital, ó, a gente já viu, ó, extinção, quando o ato deixa de existir, pelos modos naturais e também por anulação ou revogação. Desfazimento, é a mesma coisa, né? Você fazer anulação ou revogação. E o saneamento, que é você convalidar os atos administrativos. A última coisa que a gente precisa fazer aqui é fazer essa classificação, verificar as espécies, exteriorização, vinculação e discricionalidade, que é o que a gente vai fazer agora. Então olha só, como que você classifica? Então, classificação dos atos administrativos. Isso aqui é fácil, hein? Bem tranquilo. Por quê? Você pode classificar os atos em gerais ou individuais. Então, gerais são atos administrativos que se destinam a todas as pessoas. Quer um exemplo de um ato administrativo que se destina a todas as pessoas? Você vai fazer uma proibição de tráfego, de trânsito numa determinada rua. Isso vale para todo mundo que for passar naquela rua. Isso é um ato administrativo, é um ato feito pela administração pública e isso pode ser proibido, e isso vai se destinar a todas as pessoas. Agora existem atos que são individuais, ou seja, tem como destinatário uma única pessoa. Então, por exemplo, quando você vai ser nomeado, quando você passa no concurso público, você foi chamado, você foi nomeado, aquela nomeação é um ato individual, porque é você quem está sendo nomeado, certo? É claro, outras pessoas podem ser nomeadas juntamente com você, às vezes sai no Diário Oficial lá 20 pessoas nomeadas numa mesma baseada, mas você está sendo alvo, está sendo destinatário de um ato administrativo, e aquele ato, a sua nomeação vale só para você. A nomeação do Joãozinho vale só para o Joãozinho. Então, a indicação de um ato individual é porque quem vai receber este ato é uma única pessoa. Tá? Então, essa é a ideia. Então, atos gerais servem para todas as pessoas e atos individuais e atos administrativos individuais servem para uma única pessoa. Outra forma de você classificar, você pode classificar como atos internos. Então, ficam restritos à repartição pública. Então, por exemplo, você pode ter um ato administrativo da prefeitura lá da sua cidade ou da Câmara Municipal da sua cidade, a gente está falando aqui do concurso da Câmara, dizendo que os servidores são obrigados a bater o cartão de determinado modo. Aquilo vale para quem? Só para quem está ali dentro daquela repartição, só para quem trabalha dentro daquela repartição. Então isso é um ato administrativo interno. Agora você tem atos administrativos que são externos, que é um exemplo de um ato administrativo que todo mundo fica sabendo e isso é divulgado para toda a sociedade, uma licitação. Ó, atos externos ultrapassam os limites da própria repartição, produzindo efeitos em toda a sociedade. Quer um exemplo disso? O decreto que proíbe a abertura de um comércio. Isso não está restrito à própria administração pública. Isso está sendo direcionado, isso está voltado, focado para pessoas que não estão dentro da administração.
Então, atos internos e atos administrativos externos. Então você pode classificar como gerais ou individuais. Você pode classificar como internos ou externos. Você também tem atos de império e atos de gestão. É uma outra forma de você classificar os atos administrativos. Como é que você classifica um ato de império e um ato de gestão? Ato de império decorre do exercício da supremacia do interesse público. Então, veja só, o mesmo ato de fechar um comércio pode ser um ato externo e ele também pode ser um ato de império. Por quê? Porque ele decorre da manifestação do poder público para que o interesse público se sobreponha ao interesse do particular. Então, neste caso, o ato de império. Você está limitando, você está restringindo alguns direitos, porque você, poder público, entende que aquilo é o melhor a ser feito. Tá? Então, isso é um ato de império. Quando a administração pública vai fazer uma desapropriação, vai pegar a casa de alguém, o terreno de alguém, para fins de reforma agrária, para construir um hospital, para construir uma praça, seja lá o que for, e existe uma indenização prévia e justa em dinheiro, a gente até já falou disso numa outra aula, mas quando a administração faz isso, a gente também tem um ato de império. Então, ó, exemplo, fechamento de comércios. Exemplo, também a gente poderia ter a desapropriação, tá? Então essa é a ideia. E existem atos de gestão, atos de administração pura dos valores públicos. Então, ato de gestão, por exemplo, poderia ser uma compra de um objeto. Então veja, você vai atuar gerindo o patrimônio público, gerindo os valores que estão ali nas contas, né, dos entes públicos. Então essa também é uma possibilidade. Então a classificação dos atos administrativos. Como é que você classifica? Atos gerais ou individuais? Atos internos ou externos? Atos de império, decorrente do exercício da supremacia do interesse público, ou atos de gestão. Você também pode ter um ato simples. Você pode ter uma outra classificação de um ato simples, praticado por uma só pessoa. Você pode ter os atos complexos. E aqui tem uma coisinha boba de concurso, mas que ainda se pergunta. O que é um ato complexo? Pense o seguinte, o ato complexo, eu preciso fazer essa analogia, a mesma coisa do sexo. Para que ele tenha validade, você precisa que existam duas pessoas praticando aquele mesmo ato. Isso é o ato complexo. Então, mais de um órgão vai praticar aquele ato para que ele tenha validade. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para que você nunca mais se esqueça. Por exemplo, nomeação do ministro do STF. É um ato complexo. Por quê? O presidente da República indica, mas se o presidente da República indicar e não houver a manifestação do Senado, essa nomeação não vale. Então o presidente da República indica e o Senado aprova a indicação. Ou seja, você tem um único ato praticado por duas pessoas. Qual é o ato? Nomear o ministro do Supremo. Quem vai participar deste ato? Deste ato complexo? O presidente da República indicando e o Senado Federal aprovando esta indicação. Então, qual é a grande sacada? Porque nos concursos, por vezes, você tem a pergunta, isso aqui é um ato complexo ou é um ato composto? A gente vai ver agora o que é um ato composto. Ó. O ato composto ele é feito por um órgão, mas deve ser aprovado por outro órgão. Existe um ato principal e existe um ato acessório, um ato de homologação. Então, eu quero que você entenda que isso aqui, sabe onde acontece? Exemplo, acontece na licitação. A comissão de licitação aprova o procedimento e o prefeito municipal homologa. Então veja só,
são duas pessoas. Qual é o principal? O principal é dizer que aquela licitação está correta, tá? Para fins de um concurso de nível médio, o que você precisa entender é que o ato complexo, ele só vai existir, ele só tem validade se os dois estiverem participando no mesmo momento. E tanto um ato quanto outro ato tem a mesma importância. Então é tão importante a indicação do presidente como é tão importante a aprovação pelo Senado. Se não houver nomeação, se não houver a aprovação pelo Senado, o que o presidente fez não tem validade. Então veja que é um ato que depende, para que ele exista, de duas manifestações diferentes para um único ato. Já nos atos compostos, e é isso que eu quero que você entenda, porque como é que você vai olhar para uma questão de prova? Se tiver lá, se é ato complexo ou ato composto, a pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: será que este ato aqui existiria sozinho? Ou será que este ato aqui, ele é um ato tão importante que ele não existiria jamais se não fosse a participação da outra pessoa? Então, isso é o ato complexo, tá? Questões clássicas de concurso já trataram sobre isso. Então, ato complexo, você precisa de mais de um órgão, órgãos diferentes. O ato composto não é sempre, tá? Você vai pegar os livros e você vai ter algumas diferenciações. Mas o ato composto geralmente é dentro do mesmo órgão, tá? Só para você responder a uma questão de concurso, acho que fica mais fácil, tá? Então, em geral, os atos compostos acontecem dentro do mesmo órgão. Fica fácil para você responder uma questão de prova assim. Aqui são órgãos, nos atos complexos, né? São órgãos diferentes. São estruturas diferentes. Então, se você fosse fazer uma diferenciação no ato complexo, assim como no sexo, são pessoas diferentes. São pessoas que têm a sua própria autonomia, são pessoas distintas que os dois colaboram para um mesmo ato. Tá? Então são órgãos diferentes. Para você responder uma questão de concurso, embora quem seja do direito esteja me vendo aqui, pode falar assim: ah, mas existe tal exceção, mas para um concurso de nível médio, isso é o suficiente, o seu examinador não vai avançar mais do que isso na hora da sua prova, tá? Até porque isso poderia ser passível também de um recurso, tá? Então qual é a ideia? Ato simples praticado por uma só pessoa, ato complexo por dois órgãos diferentes, de poderes diferentes em geral. E o ato composto, você vai ter mais de um ato, mas praticado dentro do mesmo órgão, tá? Isso acho que facilita na hora de você responder a uma questão. Aí a última diferença que a gente tem é entre atos vinculados e atos discricionários. Atos vinculados, eles acontecem quando a administração pública não pode escolher. Ela é obrigada a agir de um certo modo. Então, exemplo: aplicação de percentual mínimo do orçamento na educação. Então o administrador público não pode dizer o seguinte: ah não, tem um percentual mínimo aqui, mas eu não vou cumprir. Não, ele é obrigado a cumprir. Então é um ato vinculado, ele está ali vinculado àquilo, ele está ligado àquilo, ele não tem opção de agir. Já nos atos discricionários, a administração pública pode escolher uma entre várias possibilidades. Aqui entra o poder de escolha baseado na conveniência e oportunidade. Então aqui existe uma opção de escolha do administrador público. Quer um exemplo? Com o valor X é possível construir uma ponte ou adquirir uma máquina roçadeira. Exemplo, tá?
Quem vai escolher isso? O administrador público. Ele é obrigado, às vezes ele tem lá, tem um valor, um repasse, e ele pode, ele tem o dever de investir, sei lá, na infraestrutura urbana. Mas no que? Ele é obrigado a construir a ponte? Não, ele pode construir uma ponte, ele pode comprar uma roçadeira, ele pode comprar um trator, ele pode asfaltar a cidade. Então ele tem liberdade de agir. Essa liberdade significa que o administrador público pode escolher. Bom, e por vezes isso é uma opção, né? Então, às vezes você vai ver, sei lá, um prefeito lá da sua cidade, ele vai escolher pintar calçada em vez de fazer uma sinalização melhor na rua ou tapar o asfalto, por exemplo. Estou dando a título de exemplo, ele vai escolher. Quando ele tem essa margem de escolha, a gente diz que o ato administrativo é discricionário, no sentido de que o administrador público pode escolher se ele vai ter uma conduta legal ou outra conduta igualmente legal, mas ele vai optar. E como que ele opta? Ele vai verificar o que é mais conveniente e o que é mais oportuno. Convém fazer isso agora? É o momento oportuno? É o momento certo de eu fazer isso? E a própria lei dá essa possibilidade para o administrador público. Então, quando você olha para os atos administrativos, eles podem ser vinculados porque não existe margem de escolha por parte do administrador público. Ele é obrigado a fazer aquilo e ponto final. Já nos atos discricionários, o administrador público pode adotar um de tantos caminhos possíveis.